O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá! Seja muito bem-vinda! Na aula de hoje, vamos falar sobre o tema Festival Latinidades e Mude com Elas, interseccionalidade de gênero e raça no mercado de trabalho, com a doutora em História Social e ativista Gisele dos Anjos Santos. Bora para nossa aula de hoje? Olá, companheiras, companheiros. Eu sou Gisele dos Anjos, sou historiadora de formação, ativista e atuo no CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, organização do movimento negro que atua há 35 anos em prol da equidade racial e de gênero no nosso país. E é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e falando um pouquinho mais, né, a respeito da minha formação. Então, eu sou formada em História pela PUC São Paulo, tenho mestrado em Estudos de Gênero e Teoria Feminista pela Universidade Federal da Bahia e o doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, onde eu investiguei o ativismo intelectual de mulheres negras da diáspora. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a interseccionalidade de gênero no mercado de trabalho, especialmente, porque, sem dúvida, esse é um tema fundamental para a gente compreender a necessidade de olhar para a especificidade, né, da sociedade brasileira e o quanto que os marcadores de gênero e raça têm compõem, né, uma estrutura que organiza as relações de poder nas sociedades latino-americanas. Então, é sobre isso que eu vou falar e tenho um grande convite também para fazer para todas as pessoas com relação ao evento que o CERT está organizando em parceria com outras instituições que vai acontecer em Brasília essa semana. Até porque nós estamos no mês de julho, Julho das Pretas, que é o mês de luta e incidência política das mulheres negras, devido ao Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, e também o Dia de Teresa de Benguela no Brasil. Indo para a nossa discussão propriamente, eu gostaria de iniciar com uma provocação, né? Porque a gente, às vezes, escuta determinados termos e não necessariamente sabe a origem deles ou o que eles querem dizer efetivamente. O conceito de interseccionalidade, ele tem ganhado um pouco mais de abrangência no contexto brasileiro, porém, ainda é muito comum ouvir pessoas que não sabem o significado, já ouviram falar, podem até ter ouvido falar sobre o conceito, mas não sabem bem o significado, e pessoas que acabam trazendo uma noção distorcida do que significa interseccionalidade. E, para falar sobre isso, eu sempre gosto de dar um passo atrás, lembrando que as categorias de gênero, classe, raça são estruturais, né, no contexto latino-americano e na sociedade brasileira, e também elas representam
categorias relacionais. O que que é que eu estou querendo dizer com isso? Justamente que, é, na maior parte das vezes, quando a gente pensa em gênero, as pessoas associam a experiência feminina, até porque as mulheres representam a base, né, quando a gente pensa a relação entre os sexos. Porém, todavia, entretanto, quando a gente concebe esses marcadores sociais enquanto relacionais, é fundamental que a gente pense não apenas quem vivencia a situação de desigualdade com relação a esse marcador, mas quem também vivencia o privilégio. Ou seja, é necessário falar sobre a experiência das mulheres, na sua diversidade, obviamente, mas também falar da experiência de quem vivencia o polo beneficiado desse sistema de desigualdade e falar, por exemplo, sobre masculinidades. Quando a gente pensa raça, a gente precisa falar não apenas sobre as populações negras, quilombolas e os povos indígenas, mas também falar sobre branquitude e assim consequentemente, né? Então, é entender esses marcadores como relacionais e eu também gosto de trazer o aspecto histórico do conceito. Então, antes de ser formulado efetivamente enquanto uma categoria analítica, é, a gente precisa entender a interseccionalidade enquanto uma perspectiva política que orientou e faz parte da gênese da atuação de mulheres negras na diáspora, entendendo todos os atos de resistência, todos os atos de enfrentamento a esse sistema opressor, enquanto expressões dessa agência política de mulheres negras que já estava orientada pela perspectiva da interseccionalidade, ainda que, enquanto conceito analítico, ele tenha sido cunhado e entendido dessa forma muito posteriormente. Então, eu costumo dizer que desde que a primeira mulher negra chegou nas Américas na condição de escravizada, a gente já tem expressões e atos de resistência que foram empreendidos, e aí a gente já consegue, de alguma maneira, observar a gênese da interseccionalidade enquanto uma perspectiva política que orientou a atuação de mulheres negras historicamente. A gente pode, inclusive, mencionar alguns nomes, né? No contexto estadunidense, a Surjane True é referenciada como a pioneira da teoria do feminismo negro e que traz essa noção de interseccionalidade já lá nos idos, né, do século XIX. Aqui no contexto brasileiro, a gente também pode pensar em outras figuras, né, emblemáticas que contribuíram nesse sentido, como a própria Esperança Garcia, que é reconhecida hoje como a primeira advogada do Brasil, que foi uma mulher negra escravizada no século XVIII, no Piauí, e que escreveu uma carta reivindicando melhores condições é, para ela e outras mulheres negras que atuavam, que trabalhavam, né, de maneira forçada nessa fazenda, fazendo algodões. Então, entender o quanto que essas reivindicações, esse lugar de agência, essas práticas de resistência estão orientadas por essa noção, até que finalmente, no século XX, a gente teve diferentes categorias cunhadas para explicar esse lugar que pensa, né, essa conexão e essa interação entre os diferentes sistemas de opressão que afetam a vida das mulheres negras. Então, vários termos foram cunhados por intelectuais negras, como racismo de gênero e sexismo racializado, matriz de dominação, entre entre outras expressões, até que meados dos anos 80 a gente teve a formulação da Kimberly Crenshaw, né, que é uma advogada estadunidense, uma intelectual negra, que formulou esse termo, interseccionalidade, cunhou esse termo para explicar justamente essa interação entre diferentes sistemas de opressão, e ela
fez essa proposta a partir de um caso emblemático, né, que ela analisou, onde uma mulher negra entrou com um processo contra a General Motors por discriminação, e ela estava destacando justamente esse lugar da discriminação entrecruzada de gênero e raça, que colocava ela numa condição particular, já que as mulheres que eram contratadas por essa empresa geralmente eram mulheres brancas. E as pessoas negras eram mulheres brancas que eram contratadas para trabalhar como secretárias. As pessoas negras que eram contratadas pela General Motors geralmente eram apenas homens que atuavam na linha de produção. E isso colocou as mulheres negras numa situação de exclusão porque não tinham espaço dentro dessa instituição. Essa mulher entra com o processo e o juiz não consegue reconhecer essa condição de discriminação, justamente porque ele diz: existem pessoas negras assim como existem mulheres. E a Kimberly Crenshaw cunha o termo interseccionalidade para falar é, dessa estrutura e dessa dinâmica que interage, né, e faz com que um ou mais eixos da subordinação se interseccionem, interajam entre si e criem uma realidade mais complexa para determinados grupos que, quando a gente pensa de maneira ampla, estão vivendo uma situação de desigualdade, mas quando a gente coloca a lupa da interseccionalidade, que eu gosto muito de usar essa formulação, né, essa metáfora, a gente consegue visibilizar que existem complexidades dentro dos subgrupos, deixando mais complexo a forma como a violência racial, de gênero e de classe opera sobre esses grupos. Então, pensando a partir da noção de interseccionalidade, a gente pode entender não apenas os marcadores de gênero, classe e raça como fundamentais, mas eles têm um papel estrutural no contexto latino-americano, mas existem outros marcadores sociais da diferença, como a sexualidade, a nacionalidade, o marcador de idade e geração, de religião, região, condição física, se a pessoa tem ou não tem algum tipo de deficiência, e tudo isso, de alguma forma, pode interagir, né? Todos esses marcadores podem interagir para colocar as pessoas em determinados contextos em posições de privilégio e em outros contextos em posições de desigualdades. Quando a gente fala sobre as mulheres negras especificamente, na sociedade brasileira, a gente está falando de um processo, né, histórico marcado por desigualdades e marcado por exclusões. A gente pode pensar, inclusive, em alguns exemplos de discriminação e de opressão interseccional. Então, os estupros motivados por questões étnico-raciais, que foi uma marca, né, presente em todo o histórico colonial escravista no Brasil e que segue, uma vez que quando a gente observa os dados, a gente percebe que as mulheres mais que são mais impactadas por casos de violência sexual no Brasil, sejam elas meninas ou mulheres, são sempre negras, né? Então, ataques aos direitos reprodutivos de mulheres negras e pobres, como casos de esterilização forçada que nós tivemos no Brasil nos anos 80 e começo dos anos 90, que foi tão denunciado pelo movimento de mulheres negras brasileiras. Então, tem inúmeros exemplos que a gente pode pensar para entender o fenômeno da opressão interseccional. A interseccionalidade opera nas relações e designa posições sociais e a dinâmica das relações de poder na sociedade brasileira. E é muito nítido como ela está presente, por exemplo, no mercado de trabalho. Quando a gente observa a média salarial, quando a gente observa os cargos de liderança, quando a gente observa a possibilidade de progressão dos diferentes grupos sociais,
a gente vai perceber o quanto que existe uma escala onde homens brancos ocupam o topo da pirâmide e na sequência vem as mulheres brancas, em terceiro lugar, os homens negros e, por último, na base, as mulheres negras. Só que quando a gente considera que as mulheres negras representam o maior contingente populacional do Brasil, ou seja, somos mais de 28% da população, a gente percebe que a gente tem um problema, e um problema muito sério. Se a maioria continuar vivenciando as piores oportunidades, né? Se a maioria seguir com o maior número de restrições, como é que a gente vai conseguir garantir uma transformação social contínua e real na sociedade brasileira? Dificilmente isso vai acontecer. Então, com relação aos dados do mercado de trabalho, a gente consegue identificar, inclusive por meio da pesquisa que foi desenvolvida pelo projeto Mude com Elas, que eu vou falar um pouquinho mais, mas é esse projeto, essa iniciativa desenvolvida em parceria entre CERT, Terra dos Homens e Ação Educativa, que aponta, por meio dos dados, que o salário recebido por mulheres negras no Brasil é 47% menor que a média geral dos brasileiros. E elas também ganham 2,7 menos que os homens brancos. E aí algumas pessoas podem tentar considerar e justificar que as mulheres negras têm uma média salarial tão desproporcional ao restante dos grupos por uma questão de inserção. Só que a gente tem outras pesquisas que, na verdade, indicam que, mesmo com o mesmo tipo de formação, o mesmo tipo de escolaridade, seja na universidade pública, seja até mesmo em universidade privada, como demonstra uma pesquisa do INSPER de 2020, indica que existe uma desigualdade salarial de 159% entre mulheres negras e homens brancos que cursaram a mesma instituição, sendo ela uma universidade privada. A média é de 7 mil, aliás, uma universidade pública, sendo ela uma universidade pública, a média salarial é de 7.892 para homens brancos e 3.047 para mulheres negras. Então, é uma desigualdade alarmante, mesmo com o mesmo tipo de escolaridade. Além disso, a gente tem pesquisas que indicam que as mulheres negras ocupam apenas 2,6% dos cargos de liderança no Brasil. E também são as que têm o maior índice com relação à taxa de desocupação. São 16,7%, e em comparação com a menor taxa ocupada por homens brancos, que é 8,2%, praticamente a metade. Porém, as mulheres negras e pobres são as que mais pagam impostos proporcionalmente no Brasil, pois a nossa tributação recai mais sobre o consumo e não sobre a renda e o patrimônio. Ou seja, quando a gente pensa a partir de um viés interseccional, a gente consegue identificar que essa estrutura que existe na sociedade brasileira concebe e constrói uma lógica muito mais opressiva para mulheres negras do que qualquer outro grupo. Um outro exemplo interessante é observar a média salarial nos setores, e inclusive o CERT tem uma plataforma que é bastante interessante, que nos ajuda a perceber isso, que é o Radar CERT. Eu deixo o convite para que todas as pessoas possam dar uma olhada no nosso site, mas, por exemplo, com relação à média salarial no setor bancário, um homem branco ganha, em média, 10 mil reais, enquanto as mulheres negras no setor bancário ganham, em média, 5.900 reais. Ou seja, praticamente a metade da média salarial dos homens brancos no mesmo setor.
E pensando em todos esses índices de desigualdade, é fundamental que a gente desenvolva políticas públicas com um viés afirmativo para garantir a superação dessas problemáticas. A gente tem, inclusive, dados do Relatório Nacional de Transparência Salarial, que foi desenvolvido pelo governo federal, uma iniciativa super importante que destaca que empresas tem desenvolvido políticas de incentivo à contratação de mulheres, porém, na maior parte das vezes, essas políticas elas têm uma orientação genérica, considerando todas as mulheres, sem reconhecer, inclusive, a desigualdade e a diferença entre os diferentes subgrupos, pensando a experiência de mulheres negras, trans, mulheres com deficiência, etc. E é fundamental que a gente supere essa perspectiva genérica de gênero, né, para entender que diferentes subgrupos de mulheres vivenciam a opressão de gênero de maneira particular e muitas vezes mais complexa e violenta, como mulheres negras e mulheres trans, especialmente. E pensando em tudo isso que foi dito, é fundamental que a gente desenvolva iniciativas que visem superar essas desigualdades estruturais, considerando especialmente mulheres, jovens mulheres negras que vivenciam uma desigualdade no mercado de trabalho muito intensa. E esse é o grande objetivo do projeto Mude com Elas. Essa iniciativa que eu já mencionei, desenvolvida por SET, Terra dos Homens e Ação Educativa, que visa garantir condições dignas de trabalho para jovens mulheres negras. E a gente tem algumas publicações interessantes no site do projeto Mude com Elas, que eu convido todas as pessoas para consultarem, que é mudecomelas.org.br, que a gente destaca tanto as pesquisas com indicadores da situação de jovens negras no mercado de trabalho, também sobre as condições habitacionais de jovens mulheres negras em São Paulo e o quanto que isso tem um impacto, inclusive, na possibilidade de atuação das jovens mulheres negras no mercado de trabalho, né? Condições habitacionais precárias. E nós também temos o Guia Antirracismo e Antimachismo, que tem como finalidade orientar e oferecer ferramentas práticas às organizações empregadoras para que elas possam realmente enfrentar as desigualdades, o racismo e o machismo no ambiente corporativo de maneira efetiva. E além do site, né, do projeto Multi com Elas, gostaria de mencionar esse segundo encontro nacional da Rede Multiatores, Multi com Elas, que vai acontecer em Brasília, no dia 24 de julho de 2025, durante o Festival Latinidades. Então, é importante, inclusive, ressaltar que o Festival Latinidades é o maior da América Latina, com foco em mulheres negras, com foco na cultura, na arte de mulheres negras e nesse sentido reflexivo também. E o festival está completando 18 anos agora, em 2025, então é um grande marco, porque ele também simboliza esse lugar de luta histórica das mulheres negras. E o objetivo desse evento é justamente reunir jovens lideranças e organizações de diversas regiões do país para trocar, discutir de forma coletiva estratégias, né? O objetivo é justamente discutir formas de avançar em condições dignas para jovens mulheres negras no mercado de trabalho. Então, eu gostaria de agradecer pela atenção de todas as pessoas, espero que vocês tenham gostado da aula. Vou finalizar aqui muito rapidamente com uma frase do Martins, que eu gosto bastante. A igualdade é o horizonte, mas em uma sociedade desigual, não há como almejar a igualdade tratando igualmente os desiguais. Que a gente possa entender a interseccionalidade enquanto uma lupa para transformar a sociedade de maneira
mais justa e equânime. Na aula de hoje, aprendemos sobre Festival Latinidades e Mude com Elas, interseccionalidade de gênero e raça no mercado de trabalho.